pode me chamar como tu quiser, como te aprouver, eu não tenho... Senhor Henry, senhor Jesus, não? Henry, pode me chamar de Henry, que é o meu nome, oficialmente é o meu nome, é bom salientar isso, né? E vamos começar, até já li no seu site os dados biográficos, mas é sempre bom retomar, né? De preferência, eu considero que seria muito salutar se as perguntas que já estão respondidas lá, para não ser cansativo para mim e nem para ti, tu podias pegar já de lá, fazer novas, porque tu sabes que são 40 anos de vida pública que eu tenho, né? Então já chega um ponto que para responder sempre a mesma pergunta é deveras fadigante, né? Mas comece pelo que tu acha melhor. Então vamos então já perguntar mais sobre os seus dias atuais, depois vai entrando em algumas dúvidas que eu tenho. Como que esse uso da tecnologia que isso vem fazendo agora? Inclusive a Libra e a Suzane estão concorrendo no... Bom, mas isso já é uma outra coisa, uma coisa entre elas e o público. Porque no meu caso, há 2000 anos eu disse, falando em tecnologia, há 2000 anos eu já profetizei que quando eu voltasse eu ia usar a cibernética. Eu disse que quando eu voltasse, todo olho me veria. Todo olho me verá. Como todo olho pode me ver se não através da cibernética? Como nesse instante eu estou aqui falando contigo, e lá no Japão, na China, na Austrália, em qualquer lugar do mundo, alguém pode me ver através da cibernética. Então não é um luxo, é uma necessidade imperiosa que a humanidade saiba que eu estou aqui na Terra e eu tenho a obrigação de expor-me para a humanidade. Então daí a internet, ela veio por inspiração de Deus para cumprir essa profecia de 2000 anos atrás. Então não, porque tem outro versículo bíblico também, onde fala, se não é no mesmo, porque eu também não vou cara número. O senhor não sabe de cor a Bíblia? Não, a Bíblia eu conheço toda. Agora, decorar a Bíblia não é minha missão. Eu sei as coisas que eu fiz, onde eu vivi. Deus me concedeu uma boa memória do passado. Só que número, capítulo, versículo, isso não é da minha competência de guardar número, né? Alguns eu lembro, né? Mas só que como se trata de um assunto muito sério esse aí, de, filha, podia te posicionar lá perto, lá atrás e ver o negócio da Bíblia, para mim, capítulo, versículo. É que como ela é tradutora e ela é encarregada dessa coisa, então ela tem mais intimidade com os números. Você vai falando, né? Os evangelizadores vão anotando. Os meus discípulos, cada um tem sua missão, não é verdade? Inclusive, geralmente, tudo que eu fiz lá na internet, eu falei em gravador. E daí, eles colocam na internet. E o senhor pensa em escrever ou os seus discípulos escreveram uma nova Bíblia com o sistema de hoje em dia, um novíssimo testamento? Já existe um livro chamado Despertador, que tem a função de despertar as consciências. Elas vão te brindar um exemplar. Esse seria o Novíssimo Testamento, assim. O nome que quiserem dar a posteriori, não me importa. O importante é que eu fiz a minha parte. São 40 anos, vai fazer 40 anos, ano que vem de vida pública. 30 que eu digo quem sou. Primeiro vivi 10 anos como profeta de um Deus desconhecido. E fazem 30 que eu digo publicamente em 2 continentes quem sou. Eu faço questão. Aqui é a Bíblia de Jerusalém, eu vou pegar aquela outra lá que é melhor, tá? Tá, então pega. Mas essa mostra. daqui, ali, que ele faz. Eu vou pegar outra. A Larissa já foi. Pode deixar, pode ficar lá na outra posição que eu te coloquei, que a seguir ela está. A Larissa já foi. Então daí, vê que está escrito, como é que todo olho pode me ver, né? Agora é claro que os fariseus pensam que que todo olho vai me ver assim que eu vou vir nas nuvens, assim, sabe, de repente assim, e como é que poderiam me ver no Japão e aqui também ao mesmo tempo, simultaneamente, se fosse que eu vinha assim voando lá, né? Aí também tem escrito na Bíblia que eu disse que virei sobre as nuvens. Tu vê, há 2000 anos, Deus já me mostrara que quando eu voltasse aqui, no século que eu reencarnei, Ele não só inspirou que fizessem a televisão e a cibernética, como também inspirou fazer as aeronaves com as quais virei sobre as nuvens, sim. Entendeu? Agora os fariseus, que estão desamparados pelo Senhor, eles se enganam dizendo que eu vou vir ilusão lá, porque eu fui para o céu.
Veja bem uma coisa, quando eu fui feito minha crucificação, me despojaram de minhas vestes, eu fui enterrado, depois de crucificado, e eles dizem que eu fui de carne e osso para o céu. Mas não, eu fui em espírito para o céu. Então, se eu tivesse ido de carne e osso para o céu, coisa absurda, até uma insanidade pensar numa coisa dessa. Seu corpo ficou lá, então? Meu corpo ficou numa sepultura anônima. Então, se eu tivesse ido de carne e osso para o céu, eu teria ido nu, porque os soldados romanos sortearam entre si minhas vestes. Então, eu teria ido nu e voltaria nu, como brincou esses dias o CQC, até botou, imaginou, né? Então, não, eu fui em espírito para o Pai, e voltei e reencarnei como estava previsto que eu reencarnaria. Inclusive também estava previsto que eu voltaria com um nome novo. Está em Apocalipse 3, versículo 12, que eu voltaria com um nome novo. E eu voltei e meu pai disse que é muito importante salientar, já que você veio aqui da imprensa escrita, que no ano 2000, que todos esperavam, não esperavam que Cristo voltasse no ano 2000, pois justamente no ano 2000, dia 24 de outubro do ano 2000, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná reconheceu minha identidade como Henri Cristo. Depois que, obviamente, sobrepugiu um processo de falsidade ideológica na Justiça Federal que se arrastou por 15 anos. O seu RG hoje consta que nome? Henri Cristo. Henri Cristo. Então, daí depois, veja bem, no ano 2000, dia 24 de outubro do ano 2000, até então eu vivi como apátrida. Quero salientar que eu voltei da França, quando expulso da Inglaterra, vivi um ano na França, 9 meses na França, e lá fui declarado oficialmente apátrida. É bom que traga aqui para mim o livro e mostrar para ele, porque essas coisas, ficha carcerária, essas coisas não adianta, eles leem e passam batida. Então, tem que mostrar, depois mostra aí onde está a ficha carcerária. Como eu fui apátrida, vim ao Brasil como apátrida, percorri o Brasil todo como apátrida, fundei a SOST como apátrida. Só no ano 2000, mostro para ele aqui, ó. Aqui, meu nome e ali onde está a nacionalidade. Então aí tu vê, essa é uma ficha carcerária, isso vai ficar contigo. Sim, essa coroa é diferente daquelas que você usava antes, que eu lembro nas fotos parecia uma coroa mais escura. Não, porque tudo tem sua etapa, também isso eu vou te explicar aqui. Aqui, ó, aqui da página 22 em diante, explica a minha história jurídica, processo na Justiça Federal, quanto à coroa. Olha, só da coroa é uma história comprida, que o senhor determinou, aí só teria que explicar para ti por que eu usei a coroa com espinho antes e agora sim. Ele determinou que eu usasse a coroa há muitos anos atrás, no tempo do desfile de Andorra. Não, que é importante enriquecer, já que ele veio fazer um trabalho completo, então mostrar os detalhes. Então ele disse que eu tinha que colocar uma coroa de espinho na cabeça e desfilar, mostra a foto do desfile, para eles verem eu desfilando na Rua das Flores em Curitiba com a coroa. E essa é de espinho mesmo, né? Exato, então daí... Machucava, não? Deixa eu explicar. Aí então, é óbvio que a coroa de Aloysio Milano foi tecida por inimigos, então colocaram, meu pai disse que tinha que ser gravado, tinha que ser usada a coroa porque eu sou o único rei coroado por inimigos. Por isso, meu pai disse que eu tinha que usar a coroa para mostrar que eu fui coroado por inimigos. Quer dizer, até os meus inimigos, no sarcasmo, não sabiam que estavam me legitimando como rei. No momento do sarcasmo, que estavam debochando de mim, não sabiam eles que o tempo ia me mostrar para a humanidade como rei dos reis. Então veja uma coisa, então ele disse que eu teria que usar a coroa. E eu levei mais de um ano para obedecer esta ordem. E só passei a obedecer a ordem que ele me mostrou. Olhando na televisão, de repente um homem calmo, ele disse, olha, se tu não me obedecer, vais ficar como ele. E começou a cair empunhado no cabelo. Aí eu fui obrigado a mandar que fizesse a coroa para mim, né? Se o senhor ficar sem coroa, o senhor fica careca? Não entendesse, só. Vamos ser bem razoáveis. Que o senhor disse para mim que se eu não usasse ela, não me apresentasse em público com ela, eu tinha que cumprir essa ordem dele.
eu iria ficar careca. Isso não quer dizer que se eu não usar a coroa eu vou ficar careca, meu filho, porque é óbvio que eu não uso ela o dia inteiro. Só para se apresentar. É isso que eu queria que tu compreendesse, que é uma coisa pública, né? Quando eu apareço em público, ele diz que eu sou obrigado a usar a coroa. Muito bem, então daí, mais tarde, o Senhor disse, eu estou confiando que tudo que eu estou falando está sendo gravado, né? Então mais tarde o Senhor disse que passados anos, depois que me legitimaram, que o poder judiciário, você sabe que decisão judicial em última instância não se questiona, só os marginais, né? Então daí, depois que me legitimaram, então ele disse, agora tu podes, porque na Bíblia está escrito em Lucas 17, versículo 25 a 35, que eu seria a priori rejeitado por minha geração. Então esse período de coroa com espinhos foi o período da rejeição. Até o ano 2000. Aí depois ele disse, agora é hora de tu mandar remover os espinhos, preste atenção, que estão aqui ainda, né? Ó, aproveitar que ele não está fotografando. Aqui é acolchoado. Tu querias o quê? Querias que tivesse uma lixa ali? Espinhos, né? Meu filho, vai devagar, com andor, né? Então daí, que eu disse, repito, aquela coroa foi tecida por inimigos e esta foi feita por amigos. Quem fez a coroa são os seus discípulos? Quem fez a coroa são os discípulos? Meu filho aí que fez, pronto. É do que é feita? De madeira, é um trabalho, é uma coisa talhada na madeira. Mas continuando. Aí, curioso, como um jornalista deve ser curioso. Né? Então daí é bom que pegue os detalhes. Não, é bom que pegue os detalhes. É bom, porque fica sabendo tu que até agora ninguém teve esta ideia de questionar esses pequenos detalhes da coroa. Me fotografa, me mostra, mas ninguém me pergunta, me escuta, isso tu está perguntando, eu faço questão de explicar. A primeira coisa que eu reparei foi uma coroa diferente das imagens. Pois é, e daí ele disse que eu deveria mandar tingi-la desse branco, porque disse o Senhor que agora, malgrado o mundo esteja em guerra, é importante que a humanidade veja que eu sou o emissário dele e que eu sou o emissário da paz. Malgrado que, cumprindo-se o que eu disse há 2000 anos, o mundo está em guerra, mas eu sou o emissário dele e o meu Pai é o Senhor da paz. Ele me mandou falar de paz justo quando estão em guerra. Então, por isso o branco, atingir a coroa de branco, já sem os espinhos, para todos saberem, mas note bem que ele disse para deixar um pedacinho de espinho para todo mundo ver que é a mesma coroa, só que os espinhos já se foram junto com o que está previsto em Lucas 17, versículo 25, que seria a reprovação. E daí ele disse uma coisa interessante, já que tu queres detalhes, uma curiosidade, digamos assim, geográfica, que ele disse que então eu tinha que transferir-me para cá, porque alguém me consiga uma cópia daquele extrato do estatuto. Sim, mas eu quero mostrar para ele na hora, quero mostrar para ele na hora, para depois daí ele vai lá verificar. Mas eu tenho que mostrar aqui na minha presença, porque senão passa batido. Porque tem gente que pensa que eu vim para Brasília agora. Eu ia perguntar sobre a vinda para Brasília. Como se fosse uma aventura. Mas ali eu vou te mostrar que desde 82 está previsto que eu viria para Brasília. Então daí, só que eu não podia vir antes que tivesse sido legitimado, antes de passar pelo tempo da reprovação de Curitiba. Então, para completar, por que Brasília? Ninguém é obrigado a crer, mas a primeira vez que eu estive em Brasília, em 1980, ele diz que aqui é a Nova Jerusalém. Por isso que ele diz que a sede do reino dele tem que ser em Brasília, na Nova Jerusalém, que está escrito no Apocalipse também. Também está lá previsto no Apocalipse, que no mesmo tempo que eu viria com um nome novo, também está previsto que o reino de Deus vai ser estabelecido na Nova Jerusalém. Por que aqui? Por que Deus escolheu aqui? Por que nesse lugar aqui? Brasília? Aqui ou em Brasília? É Brasília. Por que não Nova York? Por que Brasília? Porque ele disse, meu pai, que aqui é a Nova Jerusalém. Então é mais que nova, sabe o que quer dizer novo? Nova Jerusalém, a velha já era. Aqui é nova, está no Apocalipse. Então é claro que mais do que nada. Tudo, se for examinar minha história, vai perceber do início ao fim desde o meu nascimento,
se alguém um dia for investigar a fundo, que tudo são pequenos detalhes que fazem parte de um todo, é um conjunto harmonioso de detalhes que os seres raciocinantes são levados a conscientizar-se, não crer, mas conscientizar-se que eu sou o mesmo que crucificaram e que prometi que voltaria e voltei e estou aqui. Por que você que fala, não és obrigado a crer? Porque eu estou cansado de encontrar, não querendo te ofender, imbecis que ficam cobrando de mim provas. Ninguém é obrigado a crer. A coisa mais difícil que tem em caminhar sobre a Terra, como eu faço há mais de 40 anos, é tropeçar com os imbecis, que estão sempre exigindo, prove que Deus existe, prove que o ar existe. Eu quero ver tu viver um segundo sem ar. Tu não consegues. Logo, o ar não dá para ver, mas ele existe. Transforma um copo d'água em vinho. Ande sobre as águas, é um monte de coisa. Primeiro que uma grande fantasia que o ser humano nutriu-se durante 2000 anos é de que eu andei sobre as águas fisicamente. Essa é uma fantasia, porque alguém me viu sobre as águas andando em espírito, mas não de carne e osso. Tem muitas coisas na Bíblia. Outra coisa, quero salientar que eu só respondo na Bíblia pelas coisas que eu falei. Eu não respondo na Bíblia pelas coisas que falaram de mim. Compreendeste? Não respondo. Só respondo, por exemplo, tem 4 versões diferentes da crucificação. E só uma é verdadeira. Qual que é verdadeira? Aquela que foi descrita pela testemunha ocular. Como podemos crer numa descrição, uma coisa que a pessoa não estava lá, então, ainda mais quando era fantasia. Então a testemunha ocular foi o discípulo João. E o resto não estavam lá. Então eles, olha o que escreveu lá, olha o que Mateus escreveu. A terra se abriu e os mortos saíram dos túmulos. Oh, que fantasia! Desde quando é possível? Porque eu sou racional, eu ensino o ser humano a viver dentro da racionalidade. Quando é que você consegue imaginar que um cadáver que já está, digamos assim, sem os ossos já estão apodrecidos, e que de repente vão sair, vão se emendar tudo, porque para Deus tudo é possível, menos a insanidade. Para Deus tudo é possível, menos a incoerência, menos a violação de sua própria lei. Se Ele disse, tu és pó, do pó tu foste tomado, ao pó retornarás, então não é possível eu ir de carne e osso para o céu, porque eu tenho que voltar a ser pó. Há 2000 anos foi assim, nos tempos de Noé foi assim, nos tempos de Adão foi assim. Então do pó tu foste tomado e ao pó retornarás, que é a carne. Agora o Espírito sim vai sempre para de novo, e volta, vai e volta. Num processo infinito. O senhor pensou alguma vez em fazer algum milagre aí, só para provar, sou eu mesmo? De novo, pega. Eu nunca fiz milagre, o meu pai faz as obras, já disse há 2000 anos. Mas faz questão de pegar o livro dele e não mostra as fotos dos jornais franceses. Que quando eu fui expulso da Inglaterra, se o senhor não tivesse feito muitos sinais, eu não teria sobrevivido na França. Traz aqui para ele ver as fotos dos paralíticos. Então, essas coisas assim eu mostro e dobro de novo onde está para ele poder ver em casa. Olha. Olha. Por que o seu pai só curou pessoa na França? Não? O brasileiro precisa também. É? E você, Beverê, o que tu viste? A Beverê, minha mais antiga discípula, ela está comigo. Ela viu na frente da televisão as pessoas, isso aconteceu e ela está comigo desde 1981. Ela está com 81 anos, ela também. Além de estar comigo desde 81, ela está com 81 anos. Então ela viu, né, é uma coincidência, só nesse ano que essa coincidência existe. Né? Então ela viu também, você vê que você perguntou por que só na França? Né? Porque no Brasil os jornais estavam proibidos de publicar essas coisas. A França é um país livre, era livre, não sei agora. Então ela podia mostrar essas coisas. Aqui no Brasil eu fiz muitas coisas que é proibido divulgar, que foi proibido divulgar. Por exemplo, você como jornalista, né? Em que ano nasceu? Sim, em 78. Pois é, então você calcula, se você nasceu em 78, então você já tinha estado aqui na Terra quando eu fiz a Revolução em Belém. Você como jornalista não acha no mínimo bizarro que o Brasil não viu aquilo que tu viste na internet, que o Brasil
ficou impedido de ver aquilo? Você não acha no mínimo bizarro que eu entro na Catedral de Belém com 10 mil pessoas acompanhando-me? Entro no altar, subo no altar, assumo o altar, arranco o bonequinho da cruz, e depois no Brasil... Bate a vela, né? Como tu viu tudo lá. E o Brasil não ficou sabendo disso, aí eu não preciso te responder mais nada. Aquelas fotos que tem na internet não saíram nos jornais. Saiu do jornal, lá em Belém do Pará, foram obrigados a mostrar, mas só em Belém do Pará. Era proibido fora do Belém, entende? Lá em Belém não deu para esconder, porque a coisa foi feita. Primeiro eu falei durante 3 horas na TV Guajará de Belém. Foi assim, ó, já que tu queres saber os detalhes. Primeiro eu falei numa quarta-feira, das 9 às 10 na TV Guajará, da noite. Na quinta-feira, da mesma semana, das 9 às 11. E na sexta-feira, das 9 às 12. Sem essas interrupções nefastas, sendo só um interlocutor, um entrevistador me questionando e eu respondendo. Aí eu marquei um encontro com o povo na Praça Dom Pedro II, aqui ó, também conhecido como Praça dos Leões. Esse é o momento exato em que eu estou convocando o povo para ir comigo para a catedral. E daí tudo isso aqui, você como jornalista, agora é minha vez de fazer a pergunta, você acha que é normal que o povo brasileiro ignora tudo isso? É bem estranho. Então não precisa mais dizer nada. Mas hoje o senhor consegue na TV, vários programas, como que é? Ah, mas se tu tens assistido, se tu visse que raramente me permitem falar. Eu perguntava, por que o senhor aceita fazer programas de comédias? Porque meu pai disse que eu devo apresentar-me perante a humanidade, ele disse que eu devo ser exposto. Ele disse que eu já fui em programa de televisão de diferentes categorias, e ele disse que eu tenho que comparecer, eu tenho que deixar o povo me ver, senão aí sim seria um absurdo se eu ficasse escondido, né? Mesmo que seja para zoar o senhor, para tirar sarro, para jogar sinuca? Eu sou inatingível. Meu pai diz que eu devo enfrentar qualquer situação, e jogar sinuca é que denegriram muito a imagem desse esporte sublime. O sinuca é o segundo esporte mais difícil do mundo, muito saudável, segundo consta, é o golfe. Muito saudável, faz bem para a saúde física e mental. É que fizeram muita confusão em cima do sinuca. É um jogo inspirado, que requer cálculos geométricos, que requer concentração e que faz bem para o físico, porque quando é que um ser humano ia conseguir ter paciência e ficar fazendo alongamento durante 2, 3 horas em volta de uma mesa? Agora com o sinuca ele estica o braço para cá e vai para lá e faz o jogo saudável, sem dinheiro no meio. Uma coisa que tem que ser por assim, amor ao esporte. E o senhor também é uma pessoa pessoalmente bem humorada, né? A gente costuma associar a figura da religião do Messias com muita sisudez, mas o senhor... É que confundem autoridade com ditatorismo. E em verdade eu te digo, na hora que eu posso, que me permitem, eu estou diante de pessoas do bem, eu posso me permitir até sorrir. Agora, diante dos hipócritas, dos irreverentes, dos seres bestiais, sou obrigado a permitir que o leão de Judá se aflore em mim. Como há 2000 anos que chicoteou os vendilhões do templo, quando há 2000 anos eu disse: geração de víboras, quanto tempo terei que ficar entre vós? Porque estava diante dos fariseus, dos fanáticos. E se tem uma coisa que meu pai abomina, é o fanatismo. O fanatismo é uma coisa abominável, uma coisa que faz mal para a saúde de qualquer ser humano. E não confundir crença, crer, com saber. Entendestes? Por exemplo, os meus discípulos, nenhum deles crê que eu sou Cristo. Eles sabem. Entendestes? Se eles acreditassem, eles iam fazer como Judas. Na sequência, podiam tombar. Mas eles sabem quem sou. E falando em Judas, agora me lembrei que eu nunca tive oportunidade de ser questionado por alguém sobre por que eu disse que aquele que fosse molhar o pão comigo, este iria me trair. Então aqui em Brasília, um cidadão me questionou sobre isto, querendo insinuar que eu tinha uma amizade tão íntima com o traidor que ele iria, mas a verdade é outra.
só eu posso explicar, porque meu pai disse que ninguém sabe na Terra, por que que eu disse isso, que faz parte da minha memória isso, a minha memória do passado. Antes que tu me perguntes se eu lembro de alguma coisa, te apresento esta. Como é que eu sabia que aquele que fosse molhar o pão comigo ia me trair? Por que que ele iria me trair? Quando eu te explico, poderás compreender a lógica de minha explicação. Porque ninguém dos discípulos ousavam molhar o pão junto comigo. Então eu disse, aquele que for molhar o pão junto comigo é o que vai me trair. E aí depois ele molhou e disse, aqui tens que fazer, faça logo. Por quê? Porque os discípulos tinham uma consideração, um respeito por mim, e eu sabia que o traidor, na hora que eu fosse molhar o pão, ele ia molhar junto, porque já, a partir do momento que ele decidiu me trair, que ele já aceitou as 30 moedas, então ele já não tinha mais respeito pela minha autoridade, então ele já se nivelava comigo. E foi quando eu disse, o que tens que fazer, faça logo. E nessa encarnação, o senhor não tem medo de ter um Judas aqui no... E já teve... Pessoal super simpático aqui, Meu mas... filho, os Judas já se multiplicaram. Os Judas, nesta encarnação, eu cruzei com tantos dele. Mas que chegaram a ser discípulos seus? Tive discípulos sem Judas, por que não? Só que eu prefiro não falar dele. Naquela literatura ali tem um deles que eu te mostrei, mas eu não repetirei, não gastarei meu tempo falando de novo dele. Tem ali naquele livro que fala da minha história jurídica. Agora não dá tempo do traidor se manifestar, porque o Henry percebe através das energias que a pessoa não está na mesma linha de raciocínio, que ela está vibrando o contrário. Aí ele logo chama no particular o que está acontecendo com a pessoa. E logo dou carta branca. Logo dou passagem de volta para sua origem. Entende? Há 2000 anos você não tinha ainda essa percepção, né? Não entendeu, não é isso. Não? Não. Acontece que há 2000 anos eu não tinha estabelecido o reino de Deus na Terra. Então eu vivia como nômade, peregrinando, eu era assim itinerante. Então agora não, agora eu tenho tempo, eu tenho uma sala de audiência onde eu chamo um discípulo que porventura tiver com energia diferente, eu vou questionar por que... E há 2000 anos o Jesus tinha que fazer aquilo porque o Senhor tinha que ser crucificado. Exatamente. O Senhor veio para aquele momento ao mundo, né? E nessa encarnação o Senhor veio com uma outra Entendeu? missão. Quer dizer, cada época, a mesma coisa que você perguntar para mim no tempo de Adão, então, você tinha mulher, casava, fazia filhos e tal. Eu vou dizer porque é o tempo de Adão. No tempo de Noé também, agora é outra realidade. Há 2000 anos eu vim com a missão de redimir, ensinar a lei de Deus e redimir a humanidade dos pecados que a humanidade cometera por minha conta. Porque eu, como primogênito de Deus, indicar o caminho do pecado. Não fui crucificado inocente, como muitos dizem. Fui crucificado para resgatar o pecado que a humanidade cometera por minha conta. Agora, quem pecou depois da minha crucificação, pecou por conta própria. Aí já não sou responsável. Por isso que eu disse que eu voltaria para julgar. Porque agora que eu voltei, eu não poderia julgar há 2000 anos, porque eu também tinha parte com os pecados. Agora eu estou ilibado. Então meu pai disse que agora é o meu momento de exercer a função de juiz além de monarca. E nessa encarnação o senhor vai ser crucificado também, não? Já fui crucificado durante muitos anos, só que é uma crucificação lenta. Pelo boicote da mídia fui crucificado, pelo gelo da mídia. Ela me crucificou lentamente. E que também foi necessário. Mas que estava previsto também em Lucas, estava previsto em Lucas 17, versículo 25 a 35, que eu seria rejeitado por minha geração. E se a mídia não me boicotasse, não se cumpria essa parte da Bíblia. E o senhor não teria tempo de escrever as coisas que o senhor mandou escrever. Esse livro Despertador, por exemplo, se eu tivesse logo sido reconhecido por toda a humanidade, como é que eu ia ter tempo para... Não teria. Inclusive eu quero salientar... Agora mesmo um pouquinho que a minha reprovação, prevista por meu pai já há 2000 anos, ela faz parte dos planos de Deus. Que preste atenção, Fausto. Se eu chegasse aqui na Terra e todos dobrassem o joelho para mim, como é que eu ia saber quem são meus filhos? Como? Agora o senhor reconhecer, né? Claro, agora aqueles que vêm perto de mim com ar de deboche, que cada um deles tem... Aliás, eu vou te dar uma ocasião em primeira mão.
para tu ver a música que Deus inspirou minha discípula a fazer, pegue o som assim, eu quero que eles assistam, ele tem inclusive me fotografar vendo você fazer a música, vai lá. Você quer que a gente cante, hein? Quero que você traz o som aqui para eu ver. Que essa música, ela fecha o ciclo da reprovação, porque ela fala inclusive sobre os tolos que me julgam sem me ouvir. Muito interessante, vai ver. Depois esqueci que também tem hora de almoço. E o senhor, na primeira vez, o senhor sabia qual vai ser o seu final, a crucificação? O senhor sabe qual vai ser o seu final aqui nessa vida? Como o senhor vai sair? Ah, sim, claro que sei. Pode falar, não? Eu vou desencarnar serenamente. Sabe quando vai ser tudo? Vai demorar bastante ainda. Eu vou desencarnar serenamente e vou ter digamos, um piripaque no coração. Pronto. Já que faz questão de saber, né? Porque, aliás, todos morrem do coração. Mesmo aqueles que têm derrame cerebral, enquanto o coração não para, eles estão vivos, né? Então, o meu coração vai parar. É simples isso que eu estou falando. O meu coração vai parar. Morte morrida, não pode matar. Quero dizer uma coisa para ti, filho. Não te ofendas comigo, mas eu mandei, ficam gravando quando eu falo, porque não distorcer o que eu falo, entendeu, filho? Que Deus te ilumine. Fale só a verdade, né? Não, porque eu já tive muita experiência com manipulação de frases, palavras, né? Tu sabes que existe isso, né? Sim. Então por isso que o Senhor disse que sempre que eu dou entrevista, doravante alguém tem que gravar para não ter perigo de distorcer. Entende? Eu vejo-te com bons olhos, vejo que tu é uma pessoa de boa índole, né? Mas tenho que te dizer isso para compreenderes, porque agora depois de 40 anos já de vida pública, já não é mais tempo de alguém ficar falando bobagenzinhas. E tu sabes que falaram muitas, né? Então, assim, tipo, eu falo uma coisa, quer ver um exemplo? Se eu disser, esses dias ainda, eu disse que eu nunca fiz milagre, que meu pai faz as obras. Aí botaram só que eu não faço milagre, e não botaram que meu pai faz as obras. Então isso aí é pecado. Entende? Se eu disse, eu nunca fiz milagre, porque nem hoje, nem agora, nem no passado. Porque meu pai, sim, ele que faz as obras. Isso eu já falei há 2000 anos também. Me disseram, mestre, bom mestre. Se eu não sou bom, meu pai é bom, ele faz as obras. Eu falei, pode ser, minha filhinha? Pode, rapaz. Colocando som. Bota o som lá. Olha só, você vai ter ocasião. Nós podemos ficar aqui do lado. Filha, você não podia ficar aqui assim para ele poder filmar? O som bem alto. Tá. Então daí só. Mas vai ver a primeira mão. Não foi para o YouTube ainda. Foi pro YouTube ainda. Vai essa semana. Por isso que eu quis, já que vocês vieram aqui, aliás era para ter ido ontem, daí tiveram que fazer uns ajustes, então eu pensei comigo, assim eles já podem, já que a revista é Criatividade, ver o que é criatividade, aí vocês vão ver só o que eles fizeram para a nova música. Que pena que ainda não é como você está no computador. Não. Mas é ao vivo. Eu pensei que ia aparecer aí tudo. Na minha cabeça a coisa funciona rápido, sabe? Deixa eu ver elas ao vivo. Vamos ver ao vivo. Aqui? Pode ser aí. Assim pelo menos eu vou ter o gosto de ver. Pronto, eles querem cenas diferentes? Um pouquinho mais de som. Baixa o som, tá muito alto. Para o local certo. O tempo dirá. O tempo é nosso aliado. Julgue, pode rir, debochar. A verdade vai mostrar quem é em Cristo, quem é Ele. Ele não só ensina a rezar, sua voz é milenar, nos faz raciocinar por amor. Ouça então agora, é tempo de mudar. Se passaram 2000 anos até ir e voltar, não seja como os tolos sem ouvir julgar. Ele voltou e voltou. Não pense em se calar. É hora de buscar transformações em seu interior. Tempo, ele vai mostrar. Com o passar
ele previu. Comece mudando você, anule o preconceito, não é impossível. Não diga amém aos que desconhecem. Então agora é tempo de mudar. Se passaram 2000 anos até ir e voltar, não seja como os tolos sem ouvir julgar. Ele voltou e voltou. Não pense em se calar. É hora de buscar transformações em seu interior. Tempo, ele vai mostrar e ao mundo revelar. Só falta deixar. Só falta deixar. Mas vai entender, né? Não precisa deixar. Você quer fazer uma erguida na foto? Equilíbrio é o que você precisa. Na mente e na alma, equilíbrio na vida. Não pense em se calar. É hora de buscar transformações em seu interior. Tempo, ele vai mostrar. Não pense em se calar. É hora de buscar transformações em seu interior. Tempo, ele vai mostrar. Não pense em se calar. É hora de buscar transformações em seu interior. Tempo, ele vai mostrar. Aí tu vê, então elas coisas tem uma coisa de dentro, mas sabe o que leva essas pessoas a fazerem isso? Elas não são voluntárias, não ganham salário nenhum, elas estão muitos anos vendo, testemunhando a minha luta. Onde é que está quem Pega a Simone de Óleo? Liana Prayer, né? Muitos anos elas estão testemunhando a minha luta, elas veem as pessoas comportar-se como tolos, me julgando a priori, né? E também elas vêm pedir perdão ajoelhado pelas blasfêmias. Elas viram, quantas vezes elas viram pessoas que vêm pedir. Elas pedem perdão pelas. Elas testemunham quando a pessoa vem pedir perdão, ajoelhado. Homens, machões, se achando tal, depois tem que vir dobrar o joelho e pedir perdão porque começou as desgraças na casa dele, daí puxa aí, a mulher diz, olha, tá vendo, você falou isso do Ingrid, agora vai lá pedir perdão. São esses que ainda vêm e conseguem ter inclusive, são os que, tem uns que inclusive me prestam serviço lá em Curitiba, são meus, hoje em dia meus admiradores, meus seguidores. Eu estou dizendo isso para tu entender que essas músicas assim não são profissionais. Aliás, elas nunca serão profissionais. Elas são emissárias do Pai. Elas começaram tudo por uma brincadeira e estão... a gente deixou de cantar no banheiro para cantar no YouTube. É isso aí. Elas nunca vão fazer, o que eu quero dizer com isso, que elas nunca vão se expor, tipo, fazer competição. Não, vender CD, essas coisas todas, não tem nada a ver com a gente só quer passar a mensagem do Senhor. Elas só fazem isso por amor ao Senhor, por amor à justiça, por amor à lei. Enfim, muita gente vê os vídeos e que atrai muito humor, porque claro. muito engraçado também, as pessoas ficam passando umas para as outras. Sabe que... Eu queria saber, até pela sua experiência, você vem no Pânico, anda o humor, ele é evangelizador também? O humor é muito saudável. Está provado até cientificamente que para curar o fígado é bom dar umas boas risadas. Agora, aí está o humor na hora que é possível e a seriedade, a austeridade, a responsabilidade na hora da responsabilidade. Por exemplo, eu não vou admitir, nem vou permitir que meu motorista, por exemplo, fique dando gargalhada e solte o volante assim, na estrada, e o volante, o carro vai para... por exemplo, aí o carro vai para a grota. Então, não, ele é inteligente o suficientemente para ser bem-humorado
fora do volante, lá ele assume a postura de quem está comandando uma chamada de 15 mil quilos, né? Que o nosso motorhome tem 15 mil quilos, 15 toneladas. Então ele não pode brincar na hora que está no volante, né? Lá eles têm que cuidar com seriedade. Assim é tudo. Assim é tudo. Uma discípula minha atende o telefone, aquelas que cuidam do telefone, elas não podem ser bem humorada no telefone, tem que ser séria, tem que estar cumprindo a missão, porque ela também deve saber com quem elas podem ser bem humoradas. Porque eu ensino aqui, há 2000 anos eu disse assim, que quem não for com esses pequeninos, não pode entrar no reino de Deus. Então eu ensino eles a ser puros, viver em pureza como os pequeninos, porque ninguém vai diminuir o tamanho físico, e sim vai recuperar a postura da pureza, da simplicidade que é própria dos pequenos. Eles começam aprendendo comigo, que quando eu estou só no meio de amigos, eu jogo sinuca, eu posso jogar boliche, eu estou em família. Agora, quando eu estou no local público, no meio de pessoas que me odeiam, que me invejam, eu sou obrigado a mudar a minha postura. Isso é óbvio, né? A gente sempre associou muito a figura do Messias a uma figura séria. Tem poucos quadros que Cristo aparece rindo, né? Não tem. Eu não me lembro de nenhum, mas que tem a dizer, até porque ninguém teria a oportunidade de conviver comigo de perto há 2000 anos para ver eu sorrindo. E depois, quero lhes garantir que eu não tinha nenhum motivo para sorrir há 2000 anos. Eu, por exemplo, eu pude, até o ano 2000, eu era, como tu dizes, carrancudo. Depois que passou o período da reprovação, que meu pai disse, claro que eu continuo sendo reprovado, só que passou aquele período que em meu corpo ele me mostrava que era o ápice da reprovação. É hora de mostra uma foto daquela vê como era carrancudo. Tá aí ali. Vi as fotos. Mostra. Foto do menino? Foto da capa mesmo, né? É, porque eu estava nos tempos da reprovação, então agora eu mesmo, tu queres me ver carrancudo, vem diante de mim alguém irreverente, mal criado. Eu sou obrigado daí a exercer a autoridade do Leão de Judá. Aliás, é importante explicar até do aspecto místico, teológico. Por que na Bíblia está escrito que uma hora eu sou o Leão de Judá, está escrito, e tem outra que diz que eu sou o Cordeiro de Deus? Como pode um leão e um cordeiro numa só pessoa? Então é simples. Eu sou o Cordeiro de Deus. Aqui nesse momento agora você é cordeiro. Eu sou o Cordeiro. Agora, se alguém falta com respeito, alguém se torna irreverente, aí eu desapareço e o Leão de Judá se aflora em mim. Como que é o Henrique Cristo Leão? Daí eu faço como fiz há 2000 anos. Eu disse assim, ó. Não é como que é, eu recordo como é. Geração de víboras! Quanto tempo ainda terei que ficar entre vós? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados? Quantas vezes eu quis juntar teus filhos, como a galinha recolhe debaixo das asas os seus pintos, e tu não o quiseste. Eis que será deixada deserta a vossa casa, porque eu vos digo, desde a hora não me tornareis a ver, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Aí então meu pai disse que isso é necessário, exercer a autoridade, é necessário que o cordeiro desapareça e que o leão de Judá assuma o meu corpo. Com os seus discípulos, o senhor é mais... Vou perguntar para eles depois, mas o senhor pode mandar vontade. O senhor é mais leão ou o senhor é mais cordeiro? Depende. Ah, meu filho, eu sou mais leão do que cordeiro. Porque senão os demônios podem adentrar no reino de Deus. Então eu só sou cordeiro com eles. Não é tão leão. Não, depende da circunstância. É lógico, mas eu não quero nenhuma hipocrisia aqui. Quero que seja bem clara a coisa. Acontece que todo mundo conhece a lei, ninguém vai provocar a lei para poder ver o leão. É que nós vivemos aqui no império da lei, a lei de Deus. Então quer dizer que daí se alguém viola, quer ver eu logo perder o sorriso, quer ver logo eu me sentir muito triste. Até porque é muito complicado assim achar que o Senhor vai fazer alguma coisa de mal pra gente. Não, muito pelo contrário, porque Ele é muito compreensivo. Se tem algum problema, Ele se chega e fala pra Ele, e Ele compreende, Ele te dá a solução se você não tem. Então é difícil até se dizer assim, o Henrique vai te amaldiçoar, ele vai brigar com você. Não,
quando tem que ser necessário. Eu vou tirar meu pé daqui, porque senão ele vai dizer depois que vem embaixo, xerife, o erudito xerife do faroeste. Então, vocês são muito... por isso que às vezes eu tenho erudito xerife, né? Mas eu gosto de descansar meu pé aqui, sabe, meu filho? É saudável para a circulação, né? Entende? Não é digamos assim, como se diz assim, relaxamento, coisa. Não é folgado, isso é uma necessidade. Falando sobre os discípulos, são quantos discípulos que o senhor tem hoje? Bem, na verdade, discípulo é aquele que segue a disciplina rigorosamente. Agora, apóstolo, qualquer um pode ser. Discípulo tem que ser escolhido pelo Pai e são só aqueles que seguem a disciplina. Então tenho menos de 20. Por acaso, é uma coisa irônica. São todos que estão aqui? Espera um pouquinho, não, tem outros lá embaixo. Não, mas é irônico. Os residentes aqui são quantos? Mas o que é irônico é que agora, se for contar na ponta dos lápis, eu tenho 12 discípulas. Olha só, sem ter calculado. Se contar na ponta do lápis, a começar pela mais... fazer uma santa ceia, né? Novinha ali, ó. A começar pela mais novinha ali, que está com 81 anos. Então, mas estou com os seus 53 anos. Então, olha só. Ela está comigo desde os 53 anos. Ela estava comigo lá na catedral. Mostre ela dentro da catedral. Mostre para ele ver que o amor que nos une é um amor antigo. Não é uma coisa assim, não é porque quando o amor é espiritual, ele não tem perigo de divórcio, não tem perigo, sabe? Não tem querelas em tribunal. Ela aqui? Olha ali. A senhora aqui? É lógico. A de roupa civil não era discípula ainda, só seguidora. Só seguidora? Tem uma escala, seguidor é quem crê, mas não necessariamente... Exato, seguidor é seguidor. Depois tem os beneméritos, depois tem... Só pode explicar como que era aqui? Seguidor é só pessoa que crê, mas porque eu tenho seguidores no Japão, na Austrália, que nunca tiveram aqui, mas que são meus seguidores e seguem dentro do possível os meus ensinamentos, na França, no Portugal, em diferentes países. Agora, discípulo é aquele que passa por todo um ritual do regime eclesiástico, que para obter a túnica, eles têm que passar por um aspirantado, depois são 7 meses no mínimo de aspirantado, aí depois recebe a túnica da cor de argila, e daí vai indo até chegar na escala que é estabelecida pelo meu pai, que nesse livro do Despertador, aquele outro, vai ver que está tudo explicado a cor da túnica e tudo. Então daí... O aspirantado dura 7 meses, depois tem outro estágio que é o... depois... Túnica de argila, onde ele faz a primeira vez o juramento. Túnica de argila. Depois... A túnica de argila. Não, agora aquele que está de argila não é discípulo. Ele é benemérito, voluntário, uma pessoa que está dedicada a vida ao Senhor, mas não é... É uma túnica igualzinha a nossa, só que da cor argila, entendeu? Da cor daquela roupa dele. Da cor daquela roupa dele, mas se ele passar por 2 etapas, depois ele vira... Não, se quiser, no caso dele não. Esse jovem aí é um fenômeno da natureza, esse garoto. É um fenômeno. Só para o teu governo, ele nasceu com 5 meses e meio de gravidez e a família dele já tinha deixado ele lá na última hora. O genitor dele se lembrou. Eu fui lá dar mais uma olhada. Ele veio na mesma bolsa, veio 3. E ele é o único que sobreviveu. Mas daí o genitor foi dar mais uma olhadinha e pegou na palma da mão o corpo dele. Mas ainda está se mexendo. E daí, o genitor dele, lá em Belém do Pará, 2 anos depois da minha revolução, foi cuidar e tal. E aí ele se tornou o que ele é hoje. Ele é um fenômeno da natureza. É difícil alguém viver depois, ainda mais 3 no mesmo ventre. E daí porque Deus quis assim. E ele nasceu para ser meu assessor de imprensa. Ele está sendo preparado para isso. Atualmente é a líder. Não, ela é relações públicas, ela é intendente de relações públicas. Agora, ele é assessor de imprensa, está sendo preparado para a Livre. A Livre está há muitos anos nessa função de relações públicas, é uma coisa diferente. Você sabe no reino de Deus a diferença entre o assessor de imprensa e tem a secretária de comunicação, que é a Derex. Tem cada função no reino de Deus diferente. A função do assessor de imprensa... Você pode falar das funções aqui? Fiquei curioso, a questão de cada uma. Assim. Bom, ela é relações públicas, né? Relações públicas, então é intendente, é a pessoa que cuida da parte administrativa. Agora a Lizus é administradora, secretária plenipotenciária, é uma outra função aqui. E o que eu queria falar de assessor de imprensa, o que eu ia falar é meio curioso, a função do assessor de imprensa no reino de Deus, né?
Qual que é a função da sua imprensa no Reino de Deus? Quando vem um jornalista muito chato, mas muito chato mesmo, um purgante, daí, para não deixar ele sem atenção, ele fica com o assessor de imprensa. Aí depois, se o assessor de imprensa disser, olha, vale a pena, fala com ele, daí eu falo. Quando ele é chato, ele já mostra chato já lá na cibernética, né? E daí vai, ele não se entende com as relações públicas, mas ainda assim eu recebo ele aqui, entendeste? E daí depois, só no final, daí então, se ele passar pelo assessor de imprensa, que é um espírito bem preparado por Deus para isto, aí eu vou receber, porque senão você sabe que existe isso também, né? Você sabe ou não sabe? Eu sei. Ah, bom. Deixa eu trocar aqui. Você sabe. Quer dizer, atualmente o senhor recebe todo mundo, mas no futuro vai ter uma filtragem. Claro, para isso que ele está sendo preparado. No futuro ele vai ter que passar pela triagem, ele mais alguns que vão estar com ele, aí depois é que vai passar para o lado de cá. É assim, você sabe que é assim, porque senão vem cobras e lagarto, tudo junto, né? Até porque a porta pro céu é estreita, né? Então, exatamente, né? Você já falou isso, Deus? Exatamente. Por isso que a gente tá aqui. Mas você entendeu? Então, essas são as coisas, né? Então, aqui, ó, por exemplo, a Suzana, além de esteticista, ela é minha assessora pessoal, que é ela que marca minha agenda, meus compromissos, né? Mesmo a Libra, se ela fala com jornalista, ela tem que falar com a assessora mas eu pessoal. tenho sempre que ver com ela, se aquele horário. Não tem frescura nisso, não, entende? Viu, Fausto? Não tem frescura, não. É que tem que ter uma organização, senão vira bagunça. Senão agora eu não podia estar falando contigo aqui. Tinha um monte de pessoas ali fora, né? Entende? Não. A gente organiza, a Suzana ela sempre procura organizar para ser um de cada vez. Senão, o senhor está falando com alguém, daqui uma hora ele ainda está conversando com você, ainda tem alguém ali na porta esperando. Porque quando o senhor vai falar com uma pessoa, ele dá toda a atenção para ela. Então ele esquece que existem outras. Aí então é melhor que aquele momento cada pessoa é único. Exatamente. E aqui senão cada aparece pessoa, o leão. Aqui, viu? Como tumultuar tudo, o leão aparece. Viu, meu prezado? Aqui cada pessoa, aqui no Reino de Deus, que ninguém é obrigado a crer, mas aqui é certo do Reino de Deus. Então aqui cada pessoa, ela tem uma vocação para uma coisa, mas nem sempre ela pode exercer aquilo que ela gosta. Por amor a Deus, às vezes ela faz uma coisa que ela não gosta. Tipo lavar louça. Por exemplo, a administradora não gosta de lavar louça. Olha lá, ela está lá, vai fazer 20 anos que está comigo. Eu não gosto de lavar louça, mas ela, por amor a Deus, ela lava louça também, sim, entendeu? O senhor não lava louça? Eu lavei bastante quando eu era jovem, né? Quando eu tive que lavar louça, eu tive que carregar de madrugada pão, eu estava na padaria, tive que entregar verdura. Não, jamais. Agora, se preciso for, eu lavo. Lavei minha túnica durante muitos anos. Quando eu viajei sozinho sobre a terra, eu tinha que lavar minha túnica, entende? Pão o senhor faz, eu vi o senhor fazendo na internet. Sei fazer pão, só que eu fiz só para mostrar que eu sei fazer, né? Na verdade, ele estava dando uma aula para gente. Isso foi a pedido. Eles pedem que eu conto a minha vida, né? Como é que eu era, e daí algumas vezes eles querem ver como é que funciona, né? Aquela gravação o senhor não sabia que ia pro YouTube. Aí foi ensinar a Libra para fazer o depois que naquele tempo não tinha nada no YouTube ainda. Foi depois. Ele nem sabia que estava gravando. Depois que eles me aprontaram, eu não sei se tu viste que fizeram um documentário para a Austrália. Tem 19 partes no documentário. 20, né? 20 já? 21. Tá lá. 21? 21. É a Derex que ela que põe a legenda, então. Bom, voltando. São então 12 discípulos mulheres e homens são? E os interessantes, tem 2 aqui, tem outro lá, o Moraes, aliás, e depois tem os beneméritos. Então são mais 4 homens, é isso? E quantos beneméritos? Ixi, aí não sei. São vários? Benemérito entra e sai. Não, o benemérito não mora aqui, mora em Belém, mora na França, mora no Portugal, mora na Austrália. Tem beneméritos que eu não conheço pessoalmente, só pela internet. Que é o caso dos japoneses. Japoneses. Esse ano que vem eles virão aqui. É só por internet, então quando eles podem, eles vêm me ver. É assim. No total, hoje, pessoas que acreditam em Cristo no mundo são quantas? Você entendeu? Eu não computo, meu filho. Inclusive, eu quero salientar uma coisa. Que como há 2000 anos, olha só a diferença entre o reino de Deus e os negócios de religião, os mercenários da fé. No reino de Deus, eu continuo ensinando o ser humano a orar ao Pai Celeste no quarto, com a porta fechada, no quarto da casa. Digamos,
tu dizes para mim, o que eu posso fazer para me salvar? Eu digo, olha, tu ora ao Pai Celeste no teu quarto, fechada a porta, como eu falei há 2 minutos, está lá escrito em Mateus capítulo 6, versículo 6. Este é tão relevante que eu gravei, né? Mateus 6, que eu mandei rezar em casa, no quarto com a porta fechada. Eu não disse para rezar e na missa, tudo isso foi inventado pelos homens. E eu continuo o mesmo, haja visto que nesses anos todos, os meus filhos continuam rezando no quarto com a porta fechada. Em Curitiba tem um núcleo de pessoas que se reúnem lá, aí ligam para cá, pedem a bênção no sábado, mas não tem nada de cabresto. Eu abomino cabresto. Eu sou o libertador, eu quero que os seres humanos sejam livres consciencialmente, já que a liberdade física é uma quimera, uma utopia. Então, pelo menos a liberdade consciencial é fundamental. Então, o senhor dá bênção por telefone, a pessoa de Curitiba? No Viva Voz, eles ligam pra cá, tem os tempos Viva Voz, uma discípula liga, atende o Viva Voz, eu falo a bênção, não só para Curitiba, como também para outros países, eles ligam pra cá no horário estabelecido. Muito Skype, né? Horário estabelecido, né? Tem pessoas de mais idade que não conseguem funcionar na internet, daí pede a bênção e eu peço ao Pai. Aliás, vê como a bênção que o Senhor mandou dar. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é tua glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos. Então, esta maneira que meu pai disse para dar a bênção, e assim também quando estava na França, os franceses se juntavam a mim, e eu pedi ao Senhor a bênção para eles, e aí eles se livravam de seus achaques, de suas misérias, e vinham fazer a provedoria do Filho do Homem no tempo da peregrinação, no tempo da reprovação. Então eles vinham em Paris uma vez, várias prostitutas se reuniram, fizeram a coleta para poder me albergar, pagar meu albergue. Está tudo naquele livro lá, escrito, está intitulado Uma Noite em Paris. Assim que eu fui expulso da Inglaterra. E daí depois fui albergado por franceses que me encontraram, e que me hospedaram, e que depois se reuniram. Não sei se tu viu, tem uma foto ali onde é um terreno baldio, assim, na frente da casa de um francês, onde eu recebi o povo. E tem algum motivo hoje, você acha que tem mais discípulas mulheres? Será que é porque da primeira vez o homem te traiu, você está mais confiante nas mulheres? Não é um homem que me traiu, né, meu filho? Todos eles traíram. Só sobrou um na cruz. O restante tudo se debandou. Pedro. Depois os homens deram a eles nome de santos. Mas não foi eu que dei, porque santo é só o Senhor Deus, meu Pai. Então, na verdade, se for examinar bem as Escrituras, um só ficou próximo de mim na cruz. Isso é importante salientar, mas não é por esse motivo, não. Existem vários outros motivos que fazem ter mais mulheres comigo. Já que tu me perguntas, primeiro, que elas têm um dom da intuição que raramente vi nos homens. Primeiro. Segundo, que elas têm uma tendência mais natural de ir para o lado em busca de proteção, em busca de poder, para o lado do Senhor, em busca da segurança pessoal. Então elas têm esse lado. E depois, por último, é tu que estás comigo tanto. É mais ou menos isso, bebê? Então daí, depois, por último, o motivo é que os homens, olha, só para ter uma ideia, eu encontro com um homem, por exemplo, estou olhando para ti agora. Façamos de conta que tu querias ser meu discípulo, tu não podia. Por quê? Nem eu podia te aceitar, nem tu podia. Porque tu tens filhos, és casado. Aí tem que agora, o rabo preso, meu filho. Nada contra. Acho louvável que tu fizesse tua família. Se Deus te abençoe, que dê tudo certo. Agora ele, vai lá, tu é casado ou não? Não. Aí você é solteiro. Isso já pode ser. Não, mas não podia ser também, não. Por quê? Porque tem, já vi na cabeça dele, tem planos. Então os planos dele não permitiam ele ser meu discípulo. Eu não quero ninguém frustrado aqui. As pessoas têm que vir aqui porque elas queriam ser, aliás, porque elas foram escolhidas pelo Pai. Mas a mulher costuma ter família também, marido? Sim, mas só que por coincidência, as mulheres que se tornaram, entre aspas, minhas discípulas não têm. A Beverê, quando eu encontrei com ela, ela tinha 53 anos, mas ela não obedecia a homem nenhum.
Então pronto. Digamos que a parte rebelde das mulheres estão aqui com o senhor. Isso, as rebeldes, como disse aquele CQC. Poxa, então vocês são uma espécie de extinção que não querem casar? Não, depois daí eu ensino as mulheres que vêm comigo, ensino elas a viver, eu ensino o que faz elas se tornarem fiéis a mim, que eu ensino para elas que o ser mais inteligente e mais feliz do mundo é aquele que consegue ser feliz em companhia de si mesmo. E elas aprendem através da oração a encontrar serenidade em companhia de si mesma. Então elas podem ficar. E para isso existe o período aspirantado, né? Por exemplo, eu tive uma discípula que ela não pôde ficar comigo porque ela não esperou, não teve paciência para esperar que eu viesse aqui para a capital da República, aqui onde meu pai determinou que eu tenha um canil com os cães que fazem guarda. Até o Lutero está morando comigo aqui. É sério. É pastor alemão, né? Exatamente. Então daí... É o único pastor que o senhor reconhece. O restante para mim são tudo vira-lata. Entendeu? Então daí tu vê uma coisa. Ela não conseguiu. Ela queria, e ela ficou, hoje em dia ela, lá em Curitiba, ela vive, trabalha, é minha amiga, só trabalha para sustentar cachorro. Ela tem uns 10 ou 15 cachorros, ela recolhe na rua, gato, cachorro, é a vocação dela, entendeu? Eu não posso dizer não pode. Não, para mim a coisa mais preciosa de um ser humano é a liberdade. É maldade falar que as solteironas que acabam virando discípulos? Não vai novinha. Você sabe que idade elas tinham? Na idade das conquistas, gente. O quê? A Suzana... É profissão. Claro. Só não fala a idade porque os fãs não podem. Não vou parar, tá? Pronto. Não fala a idade. Mas você olha bem para os eu conheci o senhor, eu tinha 15 anos, tá? E me rejeitou, é bom salientar que ela disse eu achei que o senhor era ridículo o senhor de debater com o pastor, porque eu conhecia muito bem os pastores e achava que, assim, não tinha muito a ver, porque a minha família era católica conservadora, então os pastores nem tinham muito a ver conosco, né? E até porque a gente recebe pedidos de casamento aí. Direto. Espera um pouquinho, não é profissão. O profissional requer uma remuneração. Elas são há muitos anos voluntárias do Reino de Deus. Na minha ótica, ninguém é obrigado a crer. Discípulas e discípulos que conseguem se consolidar. O Senhor Deus, meu Pai, mostrou-me que são príncipes e princesas do Reino de Deus. Então logo chegou a ser... uma almofada ali, Eu vou fazer o seguinte, como já começou a entrar na área de vocês, eu acho que eu vou perder. Eu até pode depois fazer novas perguntas para mim, mas eu vou liberar vocês, porque vocês também podem almoçar e tudo, e depois eu me volto a falar, sim. Porque como você vai entrevistar elas também, e eles, enfim, quem quiser, repito, Su vai dar entrevista aqui quem quiser. Sim, claro. Tá certo? Porque essas coisas não podem ser forçadas, né? Porque às vezes a pessoa não quer falar, pronto, né? Não pode falar, não fala, né? Eu ia fazer mais uma. A pessoa tem tímido também, né? Tem pessoa que não... O Orestes não vai querer dar entrevista, ele é tímido. Não tá aí agora. O Orestes é um mineiro. Mineiro é quietinho, né? É tímido. Pode ser perdendo, não sei, né? Capaz que aqui não soltam a língua, né? Tem que perguntar. Se quiser dar, se não quiser. Olha, o que tu ia fazer pra mim? Não, é que eu tenho mulher e filha, né? Então, filhas, né? Eu sei como que é o período da TPM costuma ser coletivo. Sim, né? Aqui ninguém está imune. Como que o senhor aqui, as 12 discípulas aqui, tinha aquele período coletivo? Nós temos até um código. Como o senhor faz? Nós temos até um código de comunicação delas comigo. Elas me avisam quando entrou nesse período. E daí eu digo para elas avisam o quê? Um gesto, uma fala? Elas me avisam. E daí eu digo para elas, minha filha, às vezes eu mesmo percebo, das minhas filhas. Então vocês... Quando o pavio fica curto, você vai falar alguma coisa. Como não ver, né? Quando já não existe pavio, porque pavio curto que todo mundo tem. Então daí quando são tudo pessoas rebeldes que vivem comigo. Não tem vaquinha de preserva aqui não, porque as vaquinhas de preserva ficam lá fora. Quando você vê que o pavio já se foi. Então daí elas pegam, aí eu digo, bom minha filha, então tá bem, se eu te repreender, qualquer coisa, tu me lembra que estás, aí tem um código, uma palavra que é o código para eu lembrar e pronto, acabou, se resolvido. Aí eu lembro, digo, então hoje eu não vou designar ela para fazer isto, porque eu vou ter, digamos, uma tarefa complicada, deixa para lá. E depois outro dia ela volta e assume. Para isso tem uma comunicação, para isso eu não sou
marido delas, não sou amante delas, eu sou o pai delas, elas são minhas filhas. E é nessa condição que estou aqui. E eu olho, é bom eu explicar uma coisa para ti, antes de terminar esse nosso colóquio, tá? Porque lá fora, no mundo profano, falam tanta bobagem, né? Queria te dizer que, quando eu jejuei em Santiago do Chile, olha, eu tinha recém completado 31 anos, e Deus, meu Pai, me mostrou, depois do jejum, quando tinha terminado o jejum, que eu até quebrei meu nariz, na ocasião do jejum, é uma história comprida, eu não vou contar tudo de novo agora, está na internet. Já vi. Então daí, na hora, só essa parte creio que não está na internet. Então eu estava lá no Instituto Vila Sana. O Instituto Vila Sana é uma espécie de spa que tem lá no Santiago do Chile, que um cidadão benemérito, naquele tempo também tem os beneméritos que cuidavam de mim, né? Foi o primeiro homem a comprar uma túnica para eu pagar meu tecido todo. Alamiro Tapia é o nome dele. E ele que pagou para eu hospedar-me lá. E daí lá eu estava convalescendo, depois que quebrei meus rins, da queda do vício lá na internet. E daí o Senhor me mostrou o corpo de uma mulher, muito lindo, mas muito belo, mas só que do umbigo para baixo. E ele disse para mim, nunca mais, nunca mais tu vais usar as tuas filhas como os homens o fazem. Mas se ele só tivesse dito isso para mim, eu podia ter sucumbido a alguma tentação. Mas na sequência, ele conduziu as energias do sexo em mim, via coluna vertebral, e veio a criar um êxtase, um paraíso no cérebro. Meu cérebro experimentou um êxtase que eu jamais experimentar antes, quando tivesse intimidade com qualquer mulher. Você tem várias Quero salientar uma coisa. Isso é fundamental que escrevas aí, que há 2000 anos também, dos 13 aos 30 anos, que a Bíblia não diz onde eu estive, na Bíblia, na mesma Bíblia diz, mas não no Evangelho, o que eu faria. Está lá na Bíblia em Isaías capítulo 7, versículo 14, que eu experimentei, comi manteiga e mel até aprender a separar o mal do bem. Ou seja, experimentei os pecados do mundo e conheci o bom e o ruim. Está lá em Isaías 7, versículo 14. Que está escrito assim, ó. Uma virgem dará à luz a um filho, seu nome será Emanuel, comerá manteiga e mel até aprender a separar o mal do bem. E detalhe, com este nome Emanuel fiquei até o jejum há 2000 anos. Só depois que passei a usar o nome de Jesus. Isso eu queria que eles também escrevessem, mas não escreveram, né? Mas essa é a realidade que aconteceu. Porque senão não teria nexo, inclusive. Se lá está escrito seu nome será Emanuel, então é contraditório que depois eu logo vim como Jesus, entendeu? Então o Senhor conheceu todas as tentações da carne. Claro, e como prova disto, eu te dou como prova, para quem raciocina, que quando me trouxeram a pecadora diante de mim, dizendo, mestre, esta mulher foi apanhada em adultério e Moisés na lei diz que apedrejemos essas tais. Que dizes tu logo? Eu disse, aquele de vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Como eu saberia que todos pecaram se eu não tivesse vivido no meio deles, não tivesse conhecido as fraquezas da carne? E tem outra passagem na Bíblia que diz assim, animai-vos, eu venci o mundo. Como eu poderia dizer que venci o mundo se eu não tivesse estado sujeito ao mundo anteriormente? Nessas tentações, será que o senhor não produziu um neto de Deus aí? Oh, meu filho, não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Preste atenção. Ser o Filho de Deus, no sentido místico da palavra, é diferente do sentido genético, biofísico. Ser o Filho de Deus significa que eu que te falo, sou o Espírito que habitou o primeiro corpo humano, que deixou o primeiro macaco que veio sem rabo, vamos dizer assim, tá? Inclusive Darwin não é meramente um teórico, é bom que tu saibas, Charles Darwin, ele estava inspirado por Deus, ele tinha, talvez pouca gente sabe que ele tinha formação anglicana, ele era teólogo anglicano, veio à América do Sul fazer um turismo e aqui se tornou biólogo por inspiração de Deus. Então tudo que ele fala sobre a natureza, sobre a evolução, é inspiração de Deus e não meramente teoria. E eu posso explicar
lá em Portugal, uma vez numa televisão, eu expliquei já e vou explicar para ti, que eu posso fazer a conexão sem incoerência e sem nenhuma colisão entre a Bíblia e a teoria da evolução. E todas as ciências, não só a teoria. Porque a verdadeira ciência jamais entra em colisão com a verdadeira sabedoria. E a verdadeira sabedoria é a verdadeira teologia, e não essa que eles usam aí para mercantilizar o nome de Deus. Quer dizer, você pode até ter um filho biológico, mas não vai ser... Claro, neto de Deus. Tu tens que compreender que é o caso espírito, não é a carne. O senhor tem algum filho que você saiba? Hein? O senhor tem algum filho que você saiba? Um filho biológico? Mas é óbvio que deve ter alguns filhos por aí. O senhor conhece eles? Hein? O senhor conhece esses filhos? Conheço. Por exemplo, está aqui o Ivan. Aliás, tu podes ignorar, mas também és meu filho. Podes ignorar. Não sou obrigado a crer, mas sou seu filho. Exatamente. Agora já começou a entender por que eu digo não, entendeu? Porque eu falo uma coisa, por exemplo, se você fala uma coisa que não está no alcance do interlocutor assimilar. Quando eu digo não é obrigado a crer, para mostrar que eu não sou assim um torturador, que quer obrigar alguém a crer numa coisa, isso é um absurdo, entendeu? Na Inquisição, quem não acreditava nisso ou naquilo ia para a fogueira, isso é um absurdo dos absurdos. Por exemplo, eu tenho amigos que são ateus. Então o que é um ateu para mim? Um ateu para mim é um ser inteligente que não conseguiu ainda descobrir o verdadeiro Deus, o Deus que fez os homens, e não quer crer no Deus que os homens fizeram. Esse é um ateu, graças a Deus. Então porque eu fui ateu, desde os 13 aos 30 anos eu fui ateu, eu e Henrique Cristo. Mesmo quando eu comecei minha vida pública ainda era ateu, eu era ateu, profeta de um Deus desconhecido. Porque eu via uma voz que fala no meu interior da cabeça, que me dava ordens, só que eu não sabia quem era. E eu não compreendia, não aceitava que eu fosse, digamos, render reverência para esse Deusinho que tem mãe, para esse Deusinho cujos bracinhos são feitos com aramezinho por dentro, Deusinho de gesso, entende? Eu só fui render-me diante de Deus quando Ele se revelou para mim, quando disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou teu Senhor e Deus. Na ocasião que eu tive aquele acidente lá, que tu deves ter visto na internet, que eu quebrei meu nariz. Então, como é bom falar com uma pessoa que já viu na internet minha história, que eu não tenho que ficar falando de novo, né? Então, daí veio uma coisa, que um ateu, para mim, depois dos filhos de Deus, que Deus revela quem são, os seres mais simpáticos, os seres com quem eu mais gosto de conversar, são justamente os ateus. Porque eles estão em busca. Só que vem acontecer uma coisa. Eu sei de uma pessoa que ficou sabendo de Deus na hora que voltou de uma anestesia. Ele voltou e disse: meu Deus! Daí a secretária dele pegou e disse assim: mas espera aí, você sempre fala que é ateu, que não crê em Deus, agora você... Daí que ele começou a descobrir que Deus existe. Entendeste? E como que é a sua relação com esses amigos? Assim, eles não acreditam no senhor, então? Não, por exemplo, eu digo que são meus amigos porque eles dizem publicamente que são meus amigos. Por exemplo, em São Paulo, o Sotomayor, ele falou publicamente que é meu amigo. Então, ele é um engenheiro, mas ele é ateu, ele é até líder dos ateus lá. Não sei se tu já viste falar dele. Já? Sotomayor? Daniel Sotomayor. Então. Não estou lembrado. Então, tem pessoas assim que eu encontrei na minha caminhada, entende? Que dizem: olha, inclusive dizem assim, quer ver? Olha, puxa, eu gostei muito de ti. Vi que tu és um líder, tu és um sábio, dizem. Eu gostaria muito de falar contigo mais vezes, só que eu não consigo crer em Deus, ele diz. Depois, meu filho, então tu faz. Não é nada pessoal, né? Não, entendeu? Você conversa com ele sobre ciência, você conversa com eu falo com ele sobre antropologia, biologia, sobre história, falo com ele sobre política. Não é que não queria você, não queria
Deus de maneira geral. No Deus geral. E daí eu explico. Tem uns que conseguem, a longo prazo, assimilar. Diz assim, bom, aí só que me dizem, bom, eu até te conheci, não acreditava em Deus. Agora, se Deus existe, eles dizem, então tu só pode ser o filho dele para falar da maneira que tu falas de Deus. Entende? Fica assim, entende? Então, olha só, quando uma pessoa raciocina, ela vai dizer, puxa, mas eu sou contra todo tipo de comércio de religião. Todo tipo de comércio de religião sou contra. Dízimo também. Tudo quanto é tipo de picaretagem que falam em nome de Deus. Então daí, como eu sou assim, nessa condição, a pessoa já começa a ver, peraí, mas se o INRI fosse falso, então por que, a troco de quê? Que ele ia ficar falando em Deus se ele não é igual aos outros? Tem muitas pessoas que dizem assim, ó INRI, eu venho falar contigo de novo só porque eu fui em todas as religiões e vi que sempre tem um interesse atrás. E estando contigo, percebi que tu não tens essa malícia, não tens essa ganância. Você sabia, Fausto, que eu não possuo nenhum bem material? A Polícia Federal investigou quando eu sofri um processo de falsidade ideológica. Ficou estupefato quando ela viu que eu não possuo nenhum bem material, nada. Mesmo o veículo que eu ando, tudo é da instituição. Né? Nem meus discípulos, porque para ser discípulo, a primeira coisa, não pode ter bens materiais. Só o motorhome, né? Não, é da SOS, da Suprema Ordem Universal, claro. Os veículos que nós usamos, todos em nome das... Uma pessoa diz assim, INRI Cristo, eu queria te dar esse veículo aqui para ti, mas só que eu queria que botasse no teu nome. Eu digo, muito obrigado, não quero, não posso. Digamos que uma pessoa faz isso, entende? Não aceito, não posso. Já pensou, INRI Cristo é dono daquela casa ali, o INRI Cristo, para mim, entende? Na minha condição, não dá, entende? Porque eu perderia meu pai disse que perderia a autoridade espiritual, porque o reino de Deus é um reino de luz, um reino de energia. Então eu uso os bens materiais, mas não posso ter atrelado a mim, não é isso? Morando aqui em Brasília, como está sendo essa nova fase comparando com Curitiba? Olha, Brasília, como eu te disse, quando a gente está esperando muitos anos, como tu viste nos documentos ali, muitos anos eu estava esperando para vir para cá. Brasília é a capital do país, então aqui o povo que vive aqui, primeiro que é um povo muito educado, pelo menos comigo ele tem sido, que Deus os conserve, muito educado. Olha, aqui a gente pode ir num shopping, onde for, o povo, no máximo que eles fazem é pedir para tirar uma foto junto. Mas não tem xingação, não é nada. Né? Então o povo muito educado, que Deus os conserve assim. Entende? E depois, quando a gente vem viver num lugar que eu, pelo menos, considero predestinado para mim, então é como se eu tivesse terminado uma etapa da minha vida. Aqui eu cheguei, como eu disse para o jornalista lá de Curitiba, eu cheguei cá. Que ele disse para mim, poxa, tu estás tão diferente aqui, né? Da Gazeta do Povo lá de Curitiba. Tu aqui estás tão diferente. Eu disse, pois é, meu filho, é porque eu cheguei cá. Eu morei durante 24 anos numa favela, na maior favela de Curitiba, né? Onde está sediado o Reino de Deus. Boqueirão, né? Então daí vivi durante 24 anos lá, com direito a vizinhos fariseus fazendo passeata na frente da minha casa, vindo tentar converter meus discípulos, com direito de procissões da igreja também. Eu passei por tudo isso. Aqui não teve nada disso? Não, ainda não. Por enquanto. Graças a Deus não, mas se vier também, né? Mas eu estou só respondendo a tua pergunta. Que aqui o povo, ele é... Como tem... O povo é mais liberal. Muitas religiões, muitas seitas aqui em Brasília, então eles assim... Cada um cuida da sua vida. Da sua vida. Isso é que é uma virtude muito grande. Acho que o que deveria ser adotado entre todas as pessoas do mundo. Não ficar se incomodando com a vida dos outros. Infelizmente, não é assim no mundo inteiro. Vamos lá, continuar. Mas aí eu só já tenho toda a proteção, cerca elétrica, cachorros. Tem a proteção de Deus, que é quem disse para colocar cerca elétrica. Colocar até o Lutero aqui chefiando a matilha. Até né? porque a propriedade é grande, né? Então, e no mundo que nós estamos vivendo hoje em dia, acho que é nada mais natural. Curiosos. Né? Porque violência, eles têm medo da gente, porque eles pensam que é doido, né? Pensa que a gente é louco. Mas que alguém vem aqui fazer uma pra eu, vou lá me meter com aquele de doido. Tem tudo isso, porque eu não sabe quem sou, o que pensa uma pessoa que não sabe quem sou e não fala comigo? Você é doido.
Entendeu? E não vai entrar aqui de medo. Só que, sabes que eu passei por uma ajuda psiquiátrica oficialmente em Belém do Pará, né? Eu vi. Sabe disso? Então tá. Ele disse que nem no dia do juízo final poderia dar um diagnóstico sobre mim, porque a ciência da psiquiatria, psicologia, é acostumada a estudar as coisas em série. E para ele poder aquilatar se eu sou ou não louco, ele tinha que ter uma outra pessoa igual a mim, pelo menos uma pessoa igual a mim, para poder fazer a comparação. Então aqui em Brasília, que tão perto do poder, você não pensa em fazer como fez com os vendedores do templo, ir lá na Praça dos Três Poderes, lá? Seria bacana. Não, eu penso em estar em Brasília. Ninho de Víboras. Eu já fui expulso do congresso, eu já estive lá. Nesse congresso aqui? Exatamente. Ah, quando foi? Em 1900, antes do... 98. Ah, não nessa fase agora. Não. Eu quero te dizer o seguinte, que eu aqui em Brasília, na hora certa, já estou articulando para que na hora certa, respondendo a pergunta que me fazem constantemente, por que sendo Cristo eu não faço alguma coisa pelo povo? Então na hora certa eu estou articulando que se faça um plebiscito para que o povo soberanamente decida se ele quer ou não ouvir-me, sem ser interrompido por nenhum cão vira-lata. Então daí, porque senão cada vez que eu estou falando algum cachorro late e interrompe minha oratória. Então se o povo soberanamente nas urnas disser queremos ouvir em Cristo, daí para frente eu posso ajudar em alguma coisa, porque por enquanto só posso ajudar os privilegiados que conseguem chegar perto de mim, que vem pedir uma bênção, que pede, porque eu não tenho nenhum seguidor que está desempregado, não tem nenhum seguidor que pode reclamar da vida porque ele vem pedir a bênção, aí eu peço ao meu pai e eles são abençoados. Olha, para ter uma ideia, um homem de 50 e poucos anos, um engenheiro de 50 e poucos anos, arranjou um emprego no Estado através de uma bênção, lá em Curitiba. Você sabe que com 50 e poucos anos em diante não passa mais em concurso público, né? E ele passou. Ele conseguiu um encargo como engenheiro lá em Curitiba. Porque veio pedir uma bênção. Se eu fizesse uma bênção coletiva, assim, para o Brasil inteiro, seria... Tá, então eu já dei tantas vezes na televisão, cada vez que eu fui à televisão pedi uma bênção para todo mundo. Mas sabe o que acontece com a maioria daí? Porque como eu não posso falar, né? A maioria que pensa que eu sou igual a garrafa que o senhor falou. Eu já vou explicar a garrafa. Daí eu peço a bênção, os que estão em casa ficam blasfemando enquanto eu estou dando a bênção. Olha lá o falso profeta, olha os fariseus que se dizem crentes, que seguem os lobos com pele de ovelha, se limitam tão somente a blasfemar e a xingar, e uns até com ódio. Então como é que a bênção pode entrar? Agora eu vou explicar o que ela falou da garrafa. Porque esses dias uma pessoa me perguntou que ela queria entender, fazia 2 anos que ela não recebia bênção. Ela tomava, pedia no viva voz e a bênção não chegava nela. Ela não ouvia. Hein? Não ouvia. Não ouvia, mas não entrava no corpo dela. E ela ficou cada vez mais e mais. Ah, Josi, vocês todos conhecem. Aí ela me perguntou por que finalmente ela me encontrou. Por que eu não tenho, nesses últimos 2 anos, recebi a bênção? Eu disse para minha filha, peguei uma garrafa, que o meu cantil, que também pode ser chamado de garrafa, está chegando ao fim já. Está no finzinho. Então daí eu peguei e disse para ela assim, façamos de conta que a bênção fosse ar. E esta garrafa é teu corpo. Para a bênção chegar nessa garrafa, tinha ela cheia de areia. Está me entendendo? Cheia de areia. E aí eu queria botar o ar aqui dentro, mas a areia não permite. Então o ar não entra. Então para tu conseguir receber a bênção, tu tens que tirar o ar da garrafa, a areia, para o ar entrar. Assim no teu caso, minha filha, daí eu falei para o teu caso, o teu problema é que tu estás com o teu corpo cheio de imundície que tu pegaste daquela mulher assim, né? Energia negativa. Energia negativa. E daí não entra a bênção. Agora que tu vieste na minha presença, que eu te expliquei o que é tu desde que tu desliga-te daquela pessoa que tu tá numa simbiose com essa pessoa. Aí a bênção entra, ela ficou toda feliz, tal, e daí, porque ela assumiu as dores de uma pessoa que está em débito com a lei do Senhor. E daí, quando qualquer um de vós, até os discípulos, se assumir a dor, vocês sabem de quem assumiu a dor é tu, né? Então, quando um de vós que assume a dor de outro,
estabelece simbiose com aquela pessoa, vai carregar as desgraças daquela pessoa contigo. E daí os desgraçados não conseguem. Não é que Deus não dá, Deus dá a bênção, só que não entra. Você entendeu? Deus é tão bondoso que Ele generosamente Ele abençoa todos. A pessoa tem que estar preparada para receber essa bênção. Mas o preparado não é que tem que estar jejuando, não. Apenas ela não pode ter obstinadamente dentro dela uma coisa negativa. Uma pessoa que odeia, por exemplo, ela mesmo ela tá com ódio de outra pessoa e ela vem na presença do Senhor, me dá uma bênção. Enquanto que ela estiver odiando a outra, ela não vai Você cansou de testemunhar isso, de eu mandar a pessoa primeiro se reconciliar. Inclusive há 2 mil anos eu já disse. Arrancar o ódio do teu coração para depois receber a bênção. Exato, mas está na Bíblia, tem isso. Há 2 mil anos eu falei isso. Ou tá invejando, tá odiando, tá então, porque todos os pecados capitais que a pessoa continua carregando com ela, deliberadamente ou por ignorância, impede a bênção de chegar. Porque a bênção é luz, é energia positiva. E se a pessoa está carregada de energias negativas, eu tenho pessoas que chegam, eu falo para ela, vem me pedir uma ajuda, então eu digo, tá bem, eu só posso te ajudar numa condição. Eu quero deixar de fumar, eu posso te ajudar a deixar de fumar desde que tu queira, senão eu não posso. Ah, mas Jesus lá não exigia nada de ninguém, não. Eu estou dizendo que eu só posso te ajudar se tu queres ser ajudado. Porque eu não posso adentrar no teu foro íntimo, violar o teu livre-arbítrio, eu não posso atropelar o teu livre-arbítrio. Tu tens direito de continuar delinquindo. Né? Ó, tem um caso, lembrei-me agora do caso de uma pessoa lá na França, um auxiliar de um diretor de banco. Ele era quem fazia tudo, quer dizer, o diretor que levava a fama e ele que organizava o banco. Tá? Banco como a Mutualité Agricole da França. Aí ele odiava esse diretor e a mulher dele disse para mim, olha Henry, meu marido não tem jeito, ele odeia tanto aquele diretor dele, por causa que ele não pode, ele acha um absurdo que o homem lá não faz nada. Ele era um jovem economista que estava, né, com toda segurança. Enquanto que o velho estava lá tranquilo, ele disse assim, mas acontece que não pode odiar. Eu chamei daí o homem para mim e disse, olha, tu não pode odiar ele. Que quando que tu odiar ele, que se tu estás neste posto de executivo e ele está lá em cima só, é a mesma coisa que o ministro. Você pensa que o ministro faz alguma coisa? Ele apenas fica ali e cuidar. Agora sobra para ele se a coisa não funciona. Não é assim? É assim. Em todo lugar é assim. Lá na tua empresa também, o executivo, fica, agora se não funciona, só para ele, a cabeça dele que rola. Então, muito bem, daí eu falei para ele, olha meu filho, você tem que mudar a tua conduta. Eu pedi ao meu pai uma bênção, aí ele vai te dar um lugar para tu morar, nem que preciso fosse, para tu trabalhar, onde tu vai ser o executivo. Mas nem que se preciso fosse que a pessoa que está lá ocupando o teu lugar, morre mais, ela pode morrer até, pode dar o lugar para ti. Aí ele pegou e ficou pensando, eu ajoelhou, dei a bênção para ele. Alguns anos depois, quando ele foi transferido para uma cidade, outra cidade, onde daí ele assumiu o lugar que eu disse que ele podia ter de executivo, aí ele um dia perguntou para a secretária, disse, olha, o que estava fazendo aqui? Quem era que estava antes de mim e tal, o que aconteceu com ele? Daí ela disse, ele morreu num acidente de carro. Aí ele foi olhar no calendário e viu que naquele dia e naquela hora que eu disse que nem que alguém morresse, ele ia ter, isso é uma incógnita até hoje para entender, só Deus sabe por quê, que ele ia ocupar o lugar, nem que fosse preciso alguém morrer para dar o lugar para ele. Então, para tu ver, ele estava odiando, enquanto que tu fica odiando, invejando alguém. Por exemplo, façamos de conta que tu ficas invejando uma pessoa que tem uma casa melhor que a tua, um vizinho. Quando tu fica invejando, tu nunca vai poder sair, vai ficar patinando, esse é o castigo da lei divina. Porque tu está invejando ele que tem uma casa melhor que a tua, agora tu podia desejar uma casa igual a dele, até melhor, sabe como? Dizendo, bom, se Deus quiser, e se Deus permitir, eu quero ainda ter uma casa ainda melhor que esta. Daí não é pecado. Hein? Aí ele te dá os meios e derrama sobre ti poderes, para tu, como é que ele derrama sobre ti poder? Para tu comprar uma casa melhor que a dele, ele vai jogar tijolos lá de cima, vai jogar uma pia com torneira de ouro? Não.
Ele vai jogar de cima energias sobre ti que te tornam mais dinâmico, mais atraente, e daí já teu superior te olha e diz assim, mas esse aqui eu quero aqui perto de mim, e daí depois lá o superior do teu superior, não, mas ele vem pra cá, e de repente tu já desfilaste em vários escalões dentro da tua empresa e não sabes que é por causa que veio lá de cima as energias, porque tu não ficas com inveja, e sim tu pedisse pro pai e ele te deu. Não tem benção que resolva se a pessoa for invejosa. Ah, não tem. Fica, por isso tem pessoas que patinam. Mas isso me ensina que ela tem que se libertar da inveja. O senhor pode fazer isso. Uma pessoa chega invejando. Eu vou te dar um exemplo do que concerne ao último mandamento. O 10º mandamento, que muita gente fica enroscada nunca. O 10º mandamento é: não cobiçarás as coisas alheias. Né? Então, no caso, se tu cobiças. Agora acabou. Se tu cobiças as coisas alheias, olha só o que acontece contigo. Seja o que for, deseja uma coisa ou outra, aquela energia positiva, tua energia superior, vai para aquele dono daquela coisa que tu deseja. E ele fica melhor até. Né? E tu fica patinando. Agora, se tu não deseja a coisa de outro, se tu deseja... exemplo, se sai aqui no portão e olha aquela casa lá da frente, você diz, puxa, essa casa aqui eu queria comprar. Nessa casa eu quero morar. É pecado. É pecado. Porque o homem não botou uma placa. Agora, se ele botou uma placa lá na frente, vende-se. Aí tu pode não ter dinheiro e olhar para aquela casa e não é pecado tu desejar comprar. Sabe por quê? Você diz, bom, se Deus quiser eu vou batalhar e eu ainda venho aqui comprar essa casa. Aí tu vai batalhar com a bênção de Deus, porque tu não violaste o 10º mandamento. Porque a casa estava à venda. Não é lei, né? A partir do momento que tu deseja um carro e ele não está à venda, já é pecado. Quer comprar o carro do teu vizinho, o que tu desejar que não está à venda é pecado. Então tu não deseja o alheio, tu sempre tens que olhar assim e dizer, poxa, que bom que Deus abençoe, ele deu um Jaguar para ele, por que eu também não posso? Eu vou pedir meu pai, ele também me dá um. Se ele vê que é pro meu bem, ele vai me dar um carro, até melhor um Rolls Royce, sei lá, né? Então assim que é para não violar a lei. Então, outra coisa, mas é tudo no plano sutil, por isso que aí é que está o mistério da iniciação, que uma pessoa vem a mim, eu lhe explico como é que funciona a lei de Deus. Porque eu disse, o reino de Deus não vem com aparato, né? Ele vem sutilmente. E disse, buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Por quê? Tu busca o reino de Deus, o Filho de Deus que te ensina como é que funciona a lei de Deus, daí tu vais pôr em prática e tua vida muda radicalmente para frente. Só que a diferença entre o Filho de Deus e os lobos com pele de ovelha é que ele não te prende, ele não te bota um cabresto. Tu vai para tua casa e continua lá, e tu vai dar notícia de vez em quando do Filho de Deus, quando queres participar, dás um agrado para o reino de Deus, mas não queres obrigar. Não que tens, entende? Vai lá e volta, vem me ver, porque aqui só vem me visitar quem tem saudade de mim. E eu peço um favor que não venha quem não tem saudade de mim. Só venha quem me ama, tem saudade. O meu jardineiro, sabe o teu governo? Que ele era meu jardineiro em Curitiba durante 20 anos lá, ele não quis perder o posto, é voluntário. Esse eu acho que é o único. Ele vem aqui. E lá eu morava numa favela, ele cuidava à frente da casa do senhor. 2 vezes por ano ele vem. Aqui ele vem 2 vezes por ano para... Daí é claro, ele dá umas orientações para a jardineira, digamos que fica permanente, uma mulher. E daí ele vem aqui com maior alegria. Olha, máquina de cortar grama, máquina de... Essas coisas todas que precisa para jardinar, tudo ele fez questão de comprar e manda para cá. Ele vem aqui, essas máquinas não para cortar às vezes um galho, uma árvore, assim. O nome dele é Mauri. Agora, tu tens ideia, uma relação de 20 anos, sabe por que ele está tantos anos comigo e faz tudo isso? Porque ele há 18 anos atrás, ou 20, não lembro bem, é 20, porque quando eu vim para cá era 18. Ele ia desencarnar, porque ele trabalha numa fábrica de veneno, e ele já estava só pele e osso. Eu preparei o espírito dele que ele não podia ficar lá. Foi pedir demissão, o patrão disse que não ia dar, porque disse que aquele outro, enfim, obstáculos se colocaram para ele não sair de lá. Você sabe que o capitalista, quando ele é assim, porque eu não sou contra o capitalismo não, mas só quando há outro o que ele pensa. Por exemplo, eu não permito que meus discípulos
venham impor a qualquer religioso de qualquer religião o que eles pensam, o que eles creem. Você nunca vai ver meus discípulos convertendo alguém, não. Meus discípulos têm autorização minha só para informar, responder os questionamentos, mas eles não têm direito de tentar converter quem quer que seja. Nem os parentes eles não têm direito. É verdade ou não? Eu não permito. Se eu ver um discípulo tentando convencer um parente dele que eu sou quem sou, eu já vou ficar irado e já vou chamar o discípulo e dizer, isso não pode fazer. Porque quem garante, se Deus não deu o dom para aquela pessoa ver quem sou, que eu vou querer que ele vai convencer através de um processo de persuasão e depois a pessoa vai vir aqui no meu ambiente, sendo que eu não sinto aquela energia, aquela vibração daqueles que sabem quem sou. Entende? Isso não dá certo. Então eu sou contra qualquer tipo de alienação, radicalmente contra. Então porque eu acho que a liberdade consciencial é a coisa mais abençoada que Deus deu. Você ter direito, inclusive o que eu sempre digo, que meu pai falou que o ápice da evolução humana passa necessariamente pelos estertores da carne. Então as pessoas têm que passar por todas as coisas, sabe? Se quiser passar, passa, conhece, só que não no reino de Deus. O regime eclesiástico é aqui do muro para cá, do lado de lá. Pessoas que vêm aqui, tem pessoas que vêm me visitar que fumam. E como que é o regime eclesiástico? O que não pode? Hã? Como que é o regime eclesiástico? Dentro dos muros do reino de Deus não pode fumar. Nem os visitantes? Não. Aí já está estragando tudo. Fumo, só para perguntar. Daí já está estragando tudo. Já começa a primeira fissura que se abre, depois arrebenta tudo. Então não pode fumar, não pode fornicar, não pode, não pode digamos assim, fazer coisas escusas, tem que ser real. Carne também? Carne, somos vegetarianos. Carne no geral ou carne de peixe, ovos? Peixe eu como, ovos. Por quê? Porque o peixe não tem espírito, entendeste? O peixe ele é animado por uma energia hídrica, enquanto que os animais que habitam sobre a terra são animados pelo sopro divino. Isso ficou, eu posso provar. Os cães, por exemplo, têm espírito, é isso? Claro que tem. Opa, cada um tem uma índole diferente. Você não tem ideia. Eles têm uma personalidade completamente diferente um do outro. Eles vão pro céu, por exemplo? Não tem nada a ver. Isso, de novo, eu sei, não tem desculpa, mas é a fantasia que colocam. Olha, o que é o céu? O que é? Você pode imaginar que você vai pro céu e vai ter o seu cachorro no ar? Porque os animais são energia. São animados pelo sopro divino. Mas eles não têm pecado, entendeste? Eles não pecam. Então eles nem vão nem deixam de ir. Compreendeste? Não tem um inferno também de cachorro? Não. Eles são seres animados pelo sopro divino, mas que eles não têm livre-arbítrio, eles não têm, como é que eu vou te explicar? Eles agem por instinto. Eles não têm assim, não planejam alguma maldade contra quem quer que seja. Eles reagem e agem por instinto. Entende? Agora o ser humano, ele planeja um ódio, uma conspiração, ele planeja o mal para o seu semelhante. Entende? O animal age por instinto, mesmo o macaco, quando ele planeja alguma coisa assim, contra o outro macaco, é o instinto de vingança dele, mas não que ele tivesse assim essa, por exemplo, ele não tem essa, como é que eu podia explicar, essa sagacidade, entende? Para planejar um troço assim, tipo um assalto a um banco, sabe como é que é? Uma vingança, entende? Ele age sempre por instinto. Então agora ele guarda, o animal guarda também, sim, quando uma pessoa faz mal a ele guarda, ele recorda, porque ele tem essa proteção, entende? Opa, isso aqui me fez o mal, então ele já fica sabendo que aquilo ali é contra ele. Agora, os peixes não têm espírito. Por exemplo, eu já não posso comer... Frango, o senhor come? Também não, porque também estão animados pelo sopro divino. O motivo principal, tirando a parte mística, por que eu não comeria? Eu já comi cadáver de vaca, de galinha e tudo. Mas por que eu não comeria depois da conscientização? Porque a conscientização, quando Deus me deu a conscientização e eu distribuí para os discípulos, Ele me mostrou que o animal, na hora de ser assassinado, uma linguagem mais suave é abatido, né? Mas assassinado, ele tem uma contorção, ele
ele fica desesperado. E daí aquela energia negativa fica na carne. E tu vais comer aquela carne e tu vai ficar ansioso. E não sabes por quê. Entendeste? Então ele é o animal, quando ele vai ser assassinado. Aliás, o peixe não, aquela contorção que ele faz. Não. O peixe não tem, o peixe é igual à água marinha. Ele não tem, mas ele não tem energia. Aquela cenoura. Exemplo, quer ver um exemplo? Se tiveres uma hora dessa tempo, procure a carne fraca na internet. Já viste? Não. Como é que fazer para ele saber o que é isso? Tem no YouTube, eu acho, né? É um vídeo? É um vídeo. Tem no YouTube? Tem. Olha lá. Eu tenho certeza que tu, depois de ver isso, tu vai ter dificuldade de comer carne. Carne é fraca. Eu tenho conhecido... Eu vi um documentário chamado Humanoides. Acho que deve ser nessa linha. Mostra bois, os animais sendo abatidos. Isso. A pessoa ligada ao Hare Krishna que fez esse documentário. Não, eles são vegetarianos. É mais ou menos nessa linha. Então a gente não deixa de comer carne porque é pecado. A gente tem que procurar deixar de comer carne porque a gente toma consciência de que a carne vem com a energia negativa que produz um mal-estar físico e mental no indivíduo. É aí que deixa de comer carne. Hoje em dia até para saúde. Hoje em dia até para saúde, porque as vacas estão sendo ministrando hormônios, um monte de coisa. Vai ficar só com a então, o peixe, inclusive eu não como qualquer peixe. Hoje em dia já não como peixe de água doce, porque estão aplicando hormônio no peixe de água doce também. Então, que não é mais vindo do rio, entende? A gente já não sabe mais se uma tilápia veio do rio ou se veio do criatório, né? Então, hoje em dia, o mundo está muito feio. Tá? Então, acho que por enquanto, só uma coisa que eu queria salientar, porque ainda há pouco falei para você que eu fui ateu até os 30 anos, né? Mas que eu fui criado por uma família cristã. Católica, né? Eu sou judeu, nasci judeu, sou judeu circuncidado, só que eu fui criado por uma família católica e naquele ambiente que eu fui criado, eu tive a ocasião de ver. A princípio foi difícil, não foi fácil para eu remover da minha cabeça a influência da idolatria, mas teve a ocasião que eu pude ver daí como tudo isso é errado, como é pecado um homem se ajoelhar dando uma estátua, pedir para ela uma bênção, entende? Tudo isso aí eu tive a ocasião de ver, e depois se você examinar nas escrituras, está lá escrito que o Senhor disse: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem constituirei que se tribute aos ídolos o louvor que só a mim pertence. Então, uma infinidade de coisas que fazem com que eu ensine para os meus filhos, meus discípulos, meus filhos que vêm da minha presença, que devemos adorar unicamente o Senhor. O único ser digno de adoração e veneração. Bom, se eu tocar as coisas, tem coisas que o senhor não toca? Como que é a lance da... Tem nada disso. Pessoas, senhor, com... Não, eu pego aqui, boto a mão na cabeça, cada um. Pediu, ai, que abençoe. O meu cumprimento é botar a mão na cabeça. E aqui não vai fazer nenhum mal, vai fazer só bem. Pronto. Na glândula pineal, aqui, e aqui eu sinto que a pessoa recebe a bênção. Então, e quando não recebe, não pulsa a glândula. Então daí eu lavo minhas mãos, por quê? Porque no que eu coloquei a mão em ti, toda e qualquer energia negativa que havia ali, eu pego na mão. Vai sair daqui. Sai daqui e vai para aí. Vai sentir muito na minha mão, e daí eu lavo. Mas não é simbologia não, meu filho, isso não é simbologia. É real mesmo. Isso é real, eu sinto na minha mão. Quando eu ponho a mão. Não é que ele está sujo aqui. Não tem nada a ver, porque tem discípulos fazendo ideia, pode até acabar fora. Assim, por exemplo, se tu tem uma pessoa que tem inveja lá fora, e tem bastante. Das energias que tem nesse sentido, quando eu ponho a mão, sai. Tanto é que a pessoa se sente um alívio depois. Então daí... Mas se você encontra com a pessoa lá fora, você pode receber de volta as energias. Recebe de volta. Então, mas no momento, então é muito difícil vocês entenderem isso. Inclusive até porque se um jornalista entender logo tudo o que eu tenho a ensinar, ele vai fazer uma revolução tão grande na vida dele que é melhor até não entender, tem que ser homeopaticamente. Ó Pai Santo, mais uma vez te suplico, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai, que paz seja com Deus.
gente. Eu me recuso a falar com qualquer pessoa que me falte com respeito. Porque eu não voltei aqui para ser julgado, voltei para julgar os vivos e os mortos. Me ponho à disposição para responder perguntas na medida que respeitem o meu direito de responder. Bem-aventurados pobres de espírito, o reino dos céus será deles. Bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados